Lula terminou o ano de 2023 muito bem, calando todos os pessimistas, a direita, os bolsonaristas, os comentaristas da direita, todos eles foram calados e agora começam a espernear, porque eles não dão o braço a torcer. Lula já está no terceiro mandato e sempre eles atribuem o êxito de Lula à sorte. Foi assim nos dois primeiros mandatos e agora é a mesma coisa. Aí é a conjuntura externa, aí é o agro, aí é isso, aí é aquilo. Só que eles não conseguem admitir que um governo de centro-esquerda traz resultados positivos. Só que o ano de 2024 será um ano de grandes desafios para Lula, mas tem tudo para ser igual 2023 porque Lula está no auge político. O que você achou do ano de 2023 para Lula? Ele calou todos os críticos? O que você espera de 2024 e quais serão os principais desafios para Lula? Se você concorda que Lula calou todo mundo e principalmente foi muito bem, deixa o like e se inscreva no canal. O Lula, ele terminou o ano de 2023 muito bem, basta só pegar os indicadores. Nós tivemos queda do desemprego, queda da Selic, aumento no consumo, redução do preço dos alimentos. O que mais? Aumento da economia, o PIB cresceu contrariando todas as expectativas, a inflação caiu, também contrariando todas as expectativas, com queda de Selic, aumento do número de empregos, aumento da renda da população e a inflação caiu. Fora que em 2024 nós teremos o aumento real do salário mínimo. Isso para calar todos eles do ponto de vista econômico. Comentaristas de direita, neoliberais, bolsonaristas falaram que o Brasil iria para o buraco. O Brasil foi para o buraco? Não. E do ponto de vista político, Lula também calou a boca de todos. Muitos falavam que Lula seria refém do Centrão e de Arthur Lira. Alguns ainda falam isso. Eles não conseguem entender como funciona um país de poderes tripartite. Nós temos 3 poderes. E eles vão ficar se atritando, isso é normal. As pessoas não entendem como funciona a política. Mas se alguém foi colocado no bolso, não foi Lula, mas sim o próprio Arthur Lira, que depende de Lula para, depois de 2024, quando ele entrar em 2025, continuar sendo um político relevante. Lula não foi refém do Centrão, ele negocia com o Centrão. E outra, falavam que o governo ia ter atritos do Lula com o Alckmin, com a Tebet, com o Haddad e não teve absolutamente nada. Em 2023, Lula atingiu o seu auge político. Quase aos 80 anos, Lula atingiu a sua plenitude. Ele fez, prometeu e fez um governo de frente ampla. Ele colocou todo mundo no seu governo. Fez de um modo que deu harmonia para essa, entre aspas, geringonça, esse monstrengo de vários partidos, várias pessoas com mentalidades diferentes, principalmente no alto escalão do governo. Mas ele conseguiu fazer tudo dar certo. Com Alckmin, Simone e Fernando Haddad. Os 3 pilares do governo Lula. Lula conseguiu negociar com o Centrão, sabe das suas prioridades, que é combater a desigualdade social. E ele fez isso em 2023. Ele sofreu derrotas no marco do saneamento. Ele sofreu derrotas no marco temporal. Ele sofreu derrotas no Corinthians. Não importa. O que Lula se propôs a fazer, que de fato era relevante, ele fez. Como a reforma tributária, a redução da Selic e outros pontos, mais como a taxação de offshores. Porque Lula quer reduzir a desigualdade social. É claro que 2024 será um ano de muitas dificuldades. Porque não foi fácil 2023. Toda negociação teve que ser feita vírgula a vírgula. E agora em 2024 vai haver uma conciliação com as campanhas municipais. As eleições de 2024 vão fazer com que o Congresso fique ainda mais voraz por emendas. Porque os congressistas precisam despejar dinheiro nas suas bases eleitorais, nos seus redutos, para conseguirem votos para os seus apadrinhados. Então isso vai ser difícil, vai haver um travamento do Congresso. O Congresso ele vai se mover com um pouco mais de lentidão. E o próprio Lula falou, nós vamos ter que compor. Ele falou isso dentro do PT, em reunião, em evento do PT. Se nós tivermos um candidato de outro partido que é mais competitivo, nós temos que apoiá-lo. Olha a aliança que eu fiz com o Alckmin. Ninguém acreditava, mas fiz e deu certo. Por quê? Porque esse é um governo de frente ampla. Lula não é mais um governante só do PT, ele não quer ser visto como um governante só do PT, apesar de colocar em prática as ideias do PT durante o seu governo. Isso é óbvio, mas ele quer ser visto como o maior político da nossa história e ele tem tudo para ser. Por isso que em 2024 a grande prioridade de Lula é a relação com o Congresso.
Lula sabe das dificuldades das eleições municipais. Ele sabe que vai ter que negociar. Ele sabe que vai haver dificuldade. Principalmente num ponto que é essencial. A segunda etapa da reforma tributária. A reforma tributária precisou ser fatiada para ser aprovada. Depois de 30 anos, Lula conseguiu aprovar junto com Fernando Haddad, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Só que agora tem um ponto importante, que é o ponto da justiça tributária. O que isso significa? Pobres têm que pagar menos, ricos têm que pagar mais. Só que como que você vai mexer com rico em ano de eleição? Ah, a quantidade de ricos que votam é menor do que a quantidade de pobres. Sim, mas quem dá dinheiro é rico, não é pobre para a campanha. Aí que está o problema. Por isso que vai ser muito importante ter essa relação muito sutil com o Congresso e muito azeitada. Por isso que logo no início de 2024, Lula já prepara uma reforma ministerial. Vários ministros que não foram bem avaliados poderão cair. Caso de Silvio de Almeida, que gerou insatisfação de Lula. Múcio Monteiro, que já falou que deve sair do governo nos próximos meses. E outros que são bem criticados, como Rui Costa da Casa Civil e Alexandre Padilha da integração com o Congresso. Todos eles devem ter seus cargos avaliados e devem cair. É muito possível que isso aconteça. E Lula precisa fazer essa reforma para colocar dentro do governo outros integrantes do centrão de partidos de direita para conseguir votos no Congresso. Arthur Lira, ele é um aliado de Lula, por isso que ele influencia nas votações, porque Lira precisa do bom andamento do governo para que ele possa assumir o ministério em 2025. Lira possivelmente vai ocupar o Ministério dos Esportes ou outro ministério. Mas essa aliança por conveniência com Arthur Lira fez com que Lira tocasse as pautas do governo. A estratégia com Arthur Lira tende a ser replicada com os outros ministros. Isso é muito, mas muito importante, porque se isso não for feito, um resultado que foi muito celebrado, que foi a redução da taxa de desemprego, não vai surtir os efeitos necessários. Nós tivemos uma redução do desemprego. O desemprego hoje no Brasil está em 7,5%. Essa é a taxa de ocupação. Nós tivemos um crescimento de carteiras assinadas. Taxa de ocupação significa carteira assinada mais trabalhadores informais. O crescimento de carteira assinada, ele se manteve, mas o Brasil continuou gerando postos de trabalho em carteira assinada, mas em um ritmo menos acelerado. E o pior de tudo foi que a indústria teve uma redução dos postos de trabalho em carteira assinada. Não adianta o Brasil gerar empregos se não houver uma reestruturação tributária. Isso é muito, mas muito importante mesmo, pessoal. Muito importante. E para conseguir ter essa reestruturação, essa relação com o Congresso, Lula vai precisar também do Judiciário. Por isso que ele adotou uma nova forma de governar, trazendo o Judiciário para dentro do jogo político. O STF hoje é uma terceira casa. Nós temos a Câmara, nós temos o Senado e nós temos o STF. E tudo isso vai ser importante porque em 2024 Lula precisa aumentar o consumo da população. Pesquisas internas feitas pelo governo mostraram que a população brasileira ainda não sente a melhora de vida nas suas casas, nos seus lares. Mas, como nós vimos em pesquisa do Data Poder, mais da metade da população brasileira acredita que nos próximos 6 meses a sua vida financeira vai melhorar, inclusive bolsonaristas. Acreditam nisso. 54% dos eleitores de Bolsonaro acreditam que a vida vai melhorar. Mas como que Lula vai conseguir fazer isso? Aumentando o consumo. A população brasileira sente que a sua vida melhorou quando o consumo interno aumenta. E aumentar consumo faz com que haja um desenvolvimento nacional, porque se você, por exemplo, ao invés de comprar um chocolate, você vai comprar 2, você tem um aumento da demanda. A indústria precisa produzir mais chocolates, então ela precisa comprar mais açúcar, precisa comprar mais cacau, precisa comprar mais embalagens, precisa comprar mais maquinário, e isso mexe com a economia e, por consequência, mais mão de obra. Então, para isso acontecer, Geraldo Alckmin, no encerramento de 2023, anunciou um plano importantíssimo para a reindustrialização do país. Com incentivos fiscais, com abatimento de impostos, Alckmin quer renovar o parque industrial do Brasil, porque muitos dos maquinários da indústria nacional vão ficar obsoletos. Isso significa menor produtividade. Alckmin quer incentivar a indústria a comprar maquinários. Isso, claro, já começa a mexer com a produção de equipamentos para a indústria. Com a redução que nós vamos ter da taxa Selic, porque agora Lula tem 4 das 9 cadeiras do Copom, e isso envolve a redução da Selic. Com a redução da Selic, a indústria pode tomar empréstimos a preços mais baratos, com juros menores, e investir no seu parque industrial.
A base do desenvolvimento econômico e social do governo Lula passa pela indústria. Alckmin faz um ótimo trabalho. Eu só espero que nessa reforma ministerial Alckmin não saia e não vá para outro ministério, como o Ministério da Defesa. Ele é um ótimo ministro da indústria e junto com Haddad e Tebet formam o pilar de sustentação do governo Lula. Esse plano industrial é importante. Eles foram cobrados no passado pelo Josué Alencar, que é o filho do Alencar, na verdade Josué Gomes, que é o presidente da Fiesp. A indústria precisa ser desenvolvida no Brasil. Alckmin está fazendo isso junto com Lula. Aos pouquinhos, o país dá sinais de melhora. Mas, mesmo depois de tudo isso, os recalcados vão continuar falando que não foi competência de Lula. Foi sorte. Mas que homem de sorte Lula é, né?